sabe? Tem certos lugares que parecem pesados. Lugares onde as paredes parecem ter absorvido mais do que tinta. Elas absorveram histórias. Exato. E no Japão, essa sensação ganha uma dimensão assim muito mais profunda. A ideia de que algumas casas não estão só vazias, elas estão esperando. Hoje, a gente vai mergulhar numa reportagem que investiga o conceito dos onryo, os espíritos vingativos do Japão, e 3 mansões que viraram basicamente suas prisões. E para entender isso, a gente precisa primeiro saber que um onryo não é um fantasma comum, né? Não mesmo. A reportagem deixa isso bem claro. O onryo nasce de uma morte violenta, mas não só física. Ele é forjado por uma carga emocional extrema. Uma injustiça, uma humilhação profunda. Uma traição, talvez? Seja por um casamento forçado, por um crime. E a força desse espírito vem daí. Ele fica acorrentado ao lugar do seu sofrimento. É aí que a casa deixa de ser um lar. Exatamente, vira um cativeiro espiritual. Um cativeiro, essa palavra é perfeita. E o primeiro caso da reportagem parece a definição disso. A residência Kurubane, em Tochigi. A casa das portas que gritam. Só o apelido já diz tudo. A descrição é de uma construção imponente, do século XVIII, mas que hoje está abandonada. Fechada há mais de 40 anos. E a história por trás é a de Akeno Kurubane. Akeno era filha de uma família poderosa e foi prometida em casamento por um homem bem mais velho, um arranjo político. E ela não aceitou. Não aceitou. A reportagem mostra que ela tentou fugir 3 vezes. Na última, o próprio pai a capturou e a trancou no quarto superior da mansão. Que brutal. Sim, ele a confinou ali, supostamente sem comida, para quebrar o espírito dela. Ok, mas é aqui que a história fica estranha. A fonte aponta 2 versões bem diferentes da morte dela, né? Qual é a oficial? A oficial, que está nos documentos da família, é quase poética. Diz que ela foi encontrada morta com uma aparência serena, como se tivesse adormecido em paz. Mas essa não é a história que o povo conta. De jeito nenhum. A tradição oral da região, que a reportagem ouviu de monges locais, conta que ela morreu de fome e desespero, batendo na porta, gritando. Dizem que as unhas dela deixaram marcas tão fundas na madeira que dá para ver até hoje. Nossa! Então a história real é a brutal. E os fenômenos que acontecem lá, eles se conectam com essa versão, imagino. Totalmente. É isso que torna o caso tão forte. O fenômeno mais famoso que dá o apelido à casa são as portas dos quartos de cima. Elas batem com uma violência inexplicável. Mesmo trancadas? Mesmo trancadas por fora com correntes. E não é um ranger, é um som de impacto. A reportagem cita um engenheiro que inspecionou o local em 98. E o que ele disse? Ele escreveu uma nota que, olha, me deu um arrepio. Ele disse: o som não vem da madeira, vem de dentro da própria casa. Vem de dentro da própria casa. Que imagem. Então o que se ouve não é o fantasma, é um eco. É o eco da violência impregnado na estrutura. E tem mais. Investigadores paranormais falam do aparecimento de longos fios de cabelo negro no ralo de um banheiro antigo. Um banheiro que nem funciona mais. Exato. E cabelo, cabelo longo e preto é um símbolo poderosíssimo do onryo feminino no Japão. E para fechar, tem os relatos de rostos em fotografias. Vultos. A mansão é descrita como um ponto frio, um lugar que drena sua energia. É a dor de Akeno se manifestando. Essa ideia de um objeto, a porta, virar o foco, é muito forte. Mas o que a fonte mostra a seguir é talvez mais perturbador. Em Kyoto, a âncora do espírito não é um instrumento de tortura. É algo que a pessoa amava. A casa Shirasagi, a mansão das máscaras que observam. Vamos pra lá! Essa história nos leva para o século XIX, para o mundo do teatro No. A casa era de Mai Utsunomiya, uma performer de No muito respeitada. E é importante entender, o teatro No não é só a arte, é um ritual. E as máscaras? As máscaras não são adereços. Acredita-se que elas carregam a energia de emoções e de entidades. Uma máscara de ciúme não só representa o ciúme, ela canaliza essa energia. E qual foi a tragédia da Mai? Um amor proibido. Ela se apaixonou por um ator da trupe dela, o que era um tabu.
Quando descobriram, a punição foi a expulsão. E para uma artista como ela, isso foi a destruição da sua identidade. Uma humilhação pública. Completa. Consumida pela vergonha, a Mai tirou a própria vida. E ela fez isso no quarto onde guardava o bem mais precioso dela, as máscaras de No. Então ela morreu cercada por esses objetos que já são espiritualmente carregados. O que acontece quando essa dor se encontra com esses artefatos? Uma fusão. A crença é que a angústia dela se fundiu com a energia das máscaras. Elas não estão só assombradas. Elas viraram extensões das emoções dela, âncoras para o espírito. E é por isso que elas mudam de expressão? É o que dizem os relatos. Visitantes afirmam que as máscaras expostas nas prateleiras mudam. Uma máscara ranha de um demônio ciumento pode ter um sorriso de manhã e à noite estar contorcida de fúria. Isso é assustador. Não é um fantasma que aparece, é o ambiente que reflete um estado de espírito. Exato. É como se a casa fosse o palco de um último ato que nunca termina. Os sons também são parte disso. Investigadores gravaram fragmentos de cânticos de Nó na casa vazia. Nossa! E o mais estranho, o som de uma respiração lenta, como de um ator se preparando para entrar em cena. A performance da Mae continua, presa num loop. E ainda tem os avistamentos de um Yurei. Espera, Yurei é a mesma coisa que Onryo? Ótima pergunta. Não exatamente. Yurei é o termo geral para fantasma, para aparição que se vê. O Onryo é um tipo específico de Yurei, um que é movido por vingança, por uma injustiça. Entendi. No caso da casa Shirasagi, as pessoas veem o Yurei, uma mulher de kimono branco, flutuando. Essa é a aparição, mas a energia do lugar, as máscaras mudando, isso é a força ativa do Onryo. Fascinante. Então, o Yurei é a imagem e o Onryo é a força por trás. Fascinante. Já vimos uma casa assombrada pela violência e outra pela arte. A terceira mansão parece combinar o pior dos dois. A mansão Akamizu. A casa das mãos nas paredes. Só o nome já é terrível. Com certeza. E a história justifica. Aqui a fonte teve mais dificuldade, porque a história foi meio que apagada. Os primeiros relatos de atividade paranormal são de 52. Uma família que fugiu em menos de um mês. E o que eles relatavam? Arranhões que apareciam na madeira durante a noite e sons de alguém se movendo dentro das paredes. Dentro das paredes, aí já é outro nível de terror. E quem seria? A investigação ligou isso a uma antiga moradora, Haru Akamizu. No Japão do pós-guerra, ela era vista como problemática. Sabe por quê? Por quê? Porque ela denunciou os abusos do marido, um homem influente. Pouco depois, ela desapareceu. Sumiu. O corpo nunca foi encontrado. A história oficial, que ela fugiu com outro homem. Muito conveniente para o marido. E a crença local? A crença local é que ele a silenciou da forma mais cruel, emparedando-a viva dentro da própria casa. Ela não fugiu. Ela foi aprisionada no próprio lar. E a energia de Haru é descrita como algo muito mais agressivo, desesperado. E como esse desespero se manifesta? De formas muito diretas. As portas, por exemplo, elas se fecham com violência, especificamente quando mulheres entram em certos cômodos. Peraí, só com mulheres. Isso. A interpretação é que o espírito dela está tentando avisar outras mulheres. Uma espécie de empatia fantasmagórica. Isso é complexo. Não é só uma assombração cega, tem uma intenção ali. Exatamente. E o detalhe do cabelo aparece de novo, o que mostra um padrão. Cabelos encharcados no ralo, mesmo em dias secos. É a assinatura. Mas a manifestação que dá nome à casa é a pior. As mãos nas paredes. Sim. Numa investigação nos anos 80, eles revelaram, nas paredes de madeira do porão, contornos de mãos femininas, como se alguém tivesse arranhado por dentro por muito tempo. E o mais chocante é que algumas marcas pareciam recentes. Meu Deus, isso é visceral. Não é mais um som. É a prova física de um sofrimento que ainda está tentando sair. Exato. Akeno, Mai e Haru. 3 mulheres, 3 injustiças. Ao analisar tudo isso, o que a fonte conclui? Por que esses lugares? A conclusão é que foi uma combinação de fatores. Primeiro,
A injustiça nunca foi resolvida. Não houve paz para a vítima. Segundo, a morte aconteceu num estado emocional extremo, desespero, raiva. E o lar virou a prisão. Isso. O lugar que devia ser seguro se tornou a própria armadilha. E por último, objetos pessoais, as portas, as máscaras, as paredes, viraram âncoras físicas para essa dor. E os fenômenos que se repetem são quase como uma linguagem, né? O vocabulário da dor. É exatamente o termo. O vocabulário dos Henyor. A porta batendo é o último ato da Akeno. Os cânticos são a performance eterna da Mai. E as mãos nas paredes são o pedido de socorro da Haru. Elas contam a história de novo, porque a história nunca teve um fim. Então, no fundo, isso não é só história de terror. São memórias petrificadas no tempo. E a lição, talvez, é que a dor que é ignorada não desaparece. Ela se transforma. O silêncio que foi imposto a essas mulheres continua ecoando. Exato. A voz da Haru, que foi calada, agora grita pelas paredes. A injustiça não morreu com a vítima. Permaneceu ali, esperando para ser reconhecida. Elas não nasceram monstros. A dor delas queria ser vista. E como não foi, a casa guardou. E por isso as mansões continuam fechadas. De fora, parecem só prédios abandonados. Mas, como a fonte nos lembra, elas não estão vazias. Longe disso. A conclusão da reportagem é poética e precisa. Dentro delas, memórias ainda caminham. Histórias ainda sussurram. E esses espíritos, eles continuam esperando. Por justiça, ou talvez só pelo descanso. No final, fico pensando que o que mais assusta nessas casas não são os fantasmas, não são os sons no escuro. É a ideia de que uma dor, uma injustiça, pode ser tão forte a ponto de se recusar a ir embora. Ela fica ali, impregnada nas paredes, no ar, esperando que um dia alguém finalmente escute.